welcome. Tonight we have a special meeting because, as you know, on Tuesdays we have study group, but tonight we are taking advantage of our friend Joselma passing through New York very fast. We grabbed her and then she's here to talk to us, opening our celebrations of Christmas, celebrating Jesus' mission here. So she will talk to us about Jesus and bring to us some insights on Jesus. And as the spirits tell us, Christmas is a very special time. It is, because it's a time when, even if we have all these consuming things and buying stuff, etc., it is a time when we become really more concerned about others, about brotherhood, friendship, family time. So it creates a special atmosphere. But this is not enough, because most of us, we do this only in this special time of the year. And as Spiritists and Christians, we try to make every day a Christmas day. Jesus is constantly being born within ourselves. Since the first day when we realized that something was missing, and then we start looking at him as our master, our guide, he will never cease to grow within ourselves. Because each day he will be stronger and bigger within ourselves if we do our work. That's why we have, or we should always read his life, his teachings, meditate on that, talk about that. That's why we keep talking about Jesus and his teachings here every day. That's the way he will grow within ourselves. Right, so we have Joselma as the speaker, and we have Fred, our friend, as the medium. He'll be the medium. He'll be the translator, the interpreter. Okay, and he will introduce her, and so Fred and Joselma, please. Thank you. Good evening, everybody. So I'm going to read her resume and then proceed. So Joselma has been here for 8 days in New York doing several lectures. She's done them all over the world, and this is a very brief highlights of her. She's been a Spiritist since 1974. She's a secretary at the Spiritist Council of the city of Belo Horizonte, where she's from. She has been disseminating Spiritism since 1985 in Brazil and abroad. She's the president of the Maria Nunes Spiritist Society, which conducts study groups, mediumistic meetings, and social work with children and daycare facilities and elderly facilities. They conduct bakeries, evangelization, youth group, chorus, kneading, library, bazaar, and other activities meant to incentivize the cultural practices and enrich their community. She's a staff member of the producers of the famous Vovó Pedro ointment, which is translated to Grandpa Pedro, which has over 1.5 million ointments produced annually in Brazil and distributed for free. And there are amazing healing stories tied to that, which we can talk about later. She is part of the administrative council of the André Luiz Spiritist Hospital. She's the president of the publishing company Fonte Viva, which has 164 books published, 97 of which are by the author João Nunes Maia. Author or spirit? Espírito João Nunes Maia? Autor. Espírito. Of the spirit author João Nunes Maia.
She has compiled the book Linha Direta com Deus, which translates to Direct Line with God. She's the administrative coordinator of Horizontes da Mente Produções Publishing Company, and she's the president of the Institute Amici Mundi, whose mission is to prioritize and nurture the essential values of humanity. Chegou? Sim. Essa a parte short, né? Short introduction. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. It's an immense joy to be here with you. E quando ele traz uma relação de atividades que nós realizamos, When he mentions all the activities that we put together, nós não o fazemos por não ter outras atividades a realizar. we don't do it because we don't have other activities to fulfill. Mas depois que nós conhecemos a doutrina espírita e nos beneficiamos do conhecimento, After we discover the Spiritist doctrine and we benefit from its knowledge, a gente se sente feliz e honrado de aproveitar todo o tempo possível we feel joyful and honored to take advantage of every single moment that we have para poder colaborar na divulgação dessa abençoada doutrina. in order to collaborate in the dissemination of this blessed doctrine. Então, é uma alegria muito grande nós podermos ter a certeza que nosso tempo está ocupado So it is a great joy to know that our time is being duly occupied tentando ser útil ao semelhante de alguma forma. as we try to be useful to our fellow men. Vamos conversar um pouco sobre Jesus. Let's chat a little bit about Jesus today. Um dos princípios da doutrina espírita One of the founding principles of the Spiritist doctrine é a existência de Jesus. is the existence of Jesus. A doutrina espírita se baseia na sua existência e no seu evangelho. The Spiritist doctrine is based upon his existence and his gospel. Ela nos traz a oportunidade de analisar tudo o que ele fez It brings us the opportunity to analyze everything that he did à luz de uma fé raciocinada. in the light of a rational faith. Então, hoje vamos tentar refletir a respeito da existência de Jesus So today we're going to reflect upon the existence of Jesus e a respeito do grande amor que ele implantou na terra. and also focus on the great love that he was able to implement here on earth. Muitos dedicam este mês de dezembro, como já foi dito aqui por Eduardo, muitos dedicam este mês de dezembro a reverenciar Jesus. As it was mentioned by Eduardo already, a lot of us dedicate the month of December to venerate, revere the memory of Jesus. Mas a própria história coloca em dúvida se teria sido realmente em dezembro o seu nascimento. But even history questions whether or not he was born in December. Mas não importa se a data foi dezembro, se foi abril, que data tenha sido. But it doesn't matter if he was born in April or December. O importante é que nós aprendamos não a cultuar Jesus, What's important is for us to learn not to worship Jesus, mas a cultivá-lo em nossos corações e em nossa vida. but to cultivate him in our hearts and in our lives. A diferença, creio que todos possam perceber. I believe that the difference is clear to everybody. Cultuar é quando, por exemplo, a partir de uma imagem, de uma foto, eu presto homenagens exteriores a ele. To worship is when I have in front of me an image and I start paying homage to that image or that idol. E cultivar é eu buscar a cada dia vivenciar os seus ensinamentos, trazendo para o meu padrão de comportamento. And whereas to cultivate is to live by his teachings every day and bring those teachings to my life. Jesus rompeu os padrões de comportamento da época.
Jesus at the time broke all the barriers of behavior in society. Na verdade, até hoje, quando a gente procura vivenciá-lo, a gente rompe esses padrões. In fact, even to this day, when we try to live by his teachings, we still are facing and breaking those barriers in society. Vejamos alguns exemplos. Let's see some examples. A relação dele com as mulheres. The relationship he had with women. Culturalmente, as mulheres naquela época tinham que estar numa posição reservada. Culturally, at the time, women had to be placed in a reserved position. E nós podemos entender que Jesus, se a gente puder assim dizer, ele foi o primeiro feminista que eu tenho notícia no universo. We can even argue that based on his relationship with women at the time, he was the first feminist in history. Porque ele valorizou a mulher. Because he valued women. Ele dialogou com elas. He talked with them. Ele olhou nos olhos delas e as respeitou. He looked at them in their eyes and highly respected them. Ele as tratou com amor e respeito. He treated them with love and respect. Nós poderíamos lembrar a sua relação, por exemplo, com a mulher samaritana. We can remember his relationship with the Samaritan woman. Porque, além de ser mulher, ela era de Samaria. Not only was she a woman, but she was also from Samaria. Uma região da qual havia-se um determinado desprezo dos outros em relação àquela região. A region that suffered some prejudice against other regions in the area. Então ele tinha dois motivos para não dialogar com aquela mulher. So culturally at the time he had two reasons not to dialogue with that woman. E ele conversa com ela à beira do poço a respeito da vida de forma tão profunda. And he talks to her by the well in a way about life in such a deep way. Que quando a gente volta ao diálogo, nós nos sentimos emocionados. That whenever we refer back to that encounter, we are overcome with emotion. E é interessante que ele mostra para ela que identificava o seu comportamento em relação aos maridos, né, entre aspas. He was showing to her the behavior that she had before her husbands of the time. E ele diz para ela que ela não tem um marido naquele momento, né? Mas ele mostra na profundidade do diálogo que ele não cultivava o preconceito. Falei muito? He tells her at that time that she does not have a husband, and yet, and I missed a second. Me puxa pela orelha, eu vou ficar mais perto de ela você. Não tinha um marido naquela época. Isso. Mas ele separou o que seria o preconceito da sociedade. He basically divided what would have been conceived as prejudice in society at the time. Com o valor que ela possuía a partir do conhecimento. With the worth and value that she had from the knowledge. E da possibilidade de amor que ela. Possibility of love that she had before her. E ela sai e divulga para seus companheiros a existência dele e o diálogo que teve com ele. So that day she leaves and starts telling everyone in the city the dialogue that she had with him and that he in fact exists. Mas ele dialoga com outras mulheres. He also talks with other women. Ele dialoga com a mulher considerada adúltera. He also talks with the woman that was considered adulterous. Quando, seguindo a prática da época, tentavam apedrejá-la. When, if he were to be following the customs of the time, she would have been stoned. Mas ele não só dialoga com firmeza com aqueles que tentavam apedrejá-la, He not only encounters and talks with those trying to stone her in a very fierce way, e à medida que eles vão se afastando dela, and as they start receding from her, dizem os espíritos que ele escrevia na areia
as limitações que aqueles homens possuíam. The spirits tell us that Jesus at that moment was writing in the sand the limitations that those men had. E na medida que eles liam o que ele tinha escrito, eles iam saindo aos pouquinhos de vergonha. And as they were reading what he was writing, they were slowly retreating out of shame and embarrassment. E ele pergunta para ela: onde estão aqueles que te And condenavam? so at the end he asks her, where are those who have been condemning you? Mais uma vez ele mostra firmeza. Once again he shows firmness. Eu também não te condeno. I also don't condemn you. Vai e não voltes a pecar. Go and do not sin, and sin no more. Naquele momento ele mostrou que sabia que ela estava cometendo equívocos, At that moment he knew that she was committing some mistake, mas não competia a ele julgá-la. but it was not up to him to judge her. Muitas vezes a gente pensa que onde existe um adúltero, ou melhor, na história, uma adúltera, já houve ou há um adúltero. We in history we are accustomed to think that whenever there is an adulterous woman, that there is always an adulterer man. Nós vamos aprendendo o quê? Se ela se equivocou, alguém fraco por trás, de alguma forma, a forçou a se equivocar. We learn that if she fell and made a mistake, there was somebody behind that made her fall. Isso nos leva a entender que ela não ficou isenta do erro, This leads us to understand that she wasn't exempt from that error, mas que ela não errou sozinha. but that she did make that mistake alone. E nós vamos aprendendo que se estivéssemos no lugar da pessoa And we start to learn then that if we were in that person's position, e tivéssemos a história da pessoa, and we had that person's history, talvez o nosso equívoco fosse até maior. maybe our mistake would have been far greater. Ah, mas Jesus não conversou só com essas duas? But Jesus did not just speak to those two women. Ele atendeu àquela que era considerada mulher de má vida, Maria de Magdala. He also sought out the woman who was considered to have a bad life, Mary of Magdalene. E ele revolucionou seu coração e sua fé. And he revolutionized her heart and her faith. Além disso, nós vamos nos lembrar da mulher hemorroíça? Not only that, we're also going to refer to the woman of Hemorroíça? hemorrhoids. Is that a religion? Used to bleed for years. Oh, Yeah. the hemorrhaging. Isso, Okay, so É, that condition is not a religion. isso. Tá. Que se dirigiu a ele de uma forma mais escondida e tocou em sua She veste. approached him in a more hidden way, and she was able to touch his robe. Mas ele sentiu, de mim saiu virtude. But he felt that from him virtue came out. Esse sair virtude, ele sentiu a força, a energia que era liberada dele a partir do momento que ela tocou sua veste com At fé. that moment that he touched her, that she touched his robe, he felt the strength and the energy coming from him going into her. Isso. E quem não se lembra do convívio dele com Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro? And who doesn't remember his relationship with Martha and Mary, the sisters of Lazarus? Quando Marta, preocupadíssima em recebê-lo bem, com a casa bem arrumada, comida gostosa, Martha was very concerned in receiving Jesus in their home, making sure that the house was clean and the kitchen had very delicious food ready. Maria sentava-se perto dele e queria ouvi-lo. While Mary was just sitting next to Jesus and was eager to hear him. Depois, quando Marta vem reclamar, Jesus responde: When Martha then comes to complain, Jesus answers her. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Martha, Martha, Mary chose the better part. E foi ainda com as duas irmãs que nós vamos registrar um outro momento muito bonito. And it is with those two sisters that we also register another very beautiful moment. Quando Lázaro o corpo de Lázaro
está enterrado já há alguns dias, mal cheiroso. When Lazarus' body is already buried for a couple of days, already with badly smelling. E Marta chega até ele reclamando, mas você demorou, ele já está enterrado. And Martha comes complaining to Jesus. Marta era meio brava. He was already buried. E Maria, mais uma vez, acompanha, fica perto de Jesus, naquele momento inesquecível para a humanidade. Mary once again comes close to Jesus and witnesses that unforgettable moment in humanity. Quando Jesus manda que a pedra seja afastada e cá de fora ele diz: And when he orders for the rock to be uncovered, and sitting from the outside, he says, ele diz, Lázaro, vem para fora. Lazarus, come out. É interessante que ele poderia ter ido até lá, It's interesting that he could have gone into the tombstone, mas para fortalecer aquele fenômeno de amor, ele faz com que Lázaro venha até ele. but in order to strengthen that phenomenon of love, he makes Lazarus go to him. Até aqui, todos os pequenos exemplos que citamos, pequenos grandes Up exemplos, until now, those very small, big examples that we have cited, nós vamos ver Jesus fazendo o outro agir e querer a mudança. we observe Jesus acting and making the others want to have that change. Mas Jesus não conversou só com as mulheres. But Jesus didn't just talk to women. Não, quem não se lembra da história de Zaqueu? Who doesn't remember of Zacchaeus' story? Eu acho o Zaqueu fantástico, I think Zacchaeus is fantastic. porque ele tinha uma vida material muito boa. He had a very good material life. Ele não tinha necessidade de pedir socorro a He Jesus, didn't have the need to ask for assistance from Jesus. mas ele estava cansado daquela vida de riqueza e de isolamento. But he was tired of that life of wealth and isolation. Então ele quis conhecer Jesus. So he wanted to meet Jesus. E ele age. And so he acts. Ele promove várias ações. He promotes lots of actions. Ele caminha e procura. He walks and seeks. Quando ele vê que a multidão é muito grande, ele arruma um jeito de subir. Outro gesto, outro verbo. When he sees that the crowd is far too great, he finds a way to climb over a tree. Another act. E ele se coloca numa posição apenas para ver Jesus. And he places himself in a position only to see Jesus. Mas Jesus vem caminhando e o vê. But Jesus, as he's walking, sees him. O coração de Zaqueu dispara. Zacchaeus' heart explodes. Quando Jesus para perto dele. When Jesus approaches him and stops E near ele, him. e ele emocionado registra, ele está perto de mim, eu o vejo. And full of emotion, he realizes, I see him, he's very close to me. Mas Jesus não apenas para perto dele. But Jesus not only stops in front of him, Jesus levanta o olhar e olha para ele. Jesus directs his gaze up and looks straight into his eyes. E mais emocionado ainda Zaqueu fica. And Zacchaeus overcome with emotion. Quando Jesus se dirige a ele, Zaqueu, desce daí. When Jesus directs to him and says, Zacchaeus, climb down from there. Outro verbo, ele caminhou, ele subiu, agora o convite para descer. Another action verb. He walked, he climbed, and now the invitation to climb down. E ele disse para Zaqueu, ainda hoje cearei contigo em sua And casa. he says to Zacchaeus, today I will eat at your house. E Zaqueu desce e volta rapidamente para sua casa So he comes down from the tree and runs towards his home e reconhece a importância da presença de Jesus. and acknowledges the huge importance of Jesus' presence. Veja que a importância de Zaqueu é porque não houve um fenômeno físico, uma cura nele, algo que modificasse o seu corpo físico. What's interesting about his story is that there wasn't a phenomenon of healing in his body. Ele sente a emoção
de conhecer e reconhecer Jesus. Simply feels the emotion of recognizing Jesus. E ele diz para Jesus, hoje a salvação, quando Jesus chega em sua casa, né? Hoje a salvação entrou em minha casa. And so later that day when Jesus arrives in his home, he says joyfully, today salvation has entered our home. E ele demonstra uma profunda gratidão a Jesus. And he acts with profound gratitude towards Jesus. Eu vou pegar os meus bens, pagar o que devo, I'm going to take all of my fortunes, pay what I owe, distribuir o restante. distribute the rest, E ele fez isso. and that's what he does. E ele segue Jesus a partir do seu exemplo. And from then on, he starts to follow Jesus and his example. Se nós formos aqui recordar a presença de Jesus, If we here tonight remember the presence of Jesus, a maneira bonita e leve com que ele se relacionava com as pessoas. the lighthearted and beautiful way with which he acted with people. O tempo é curto, mas eu não consigo deixar de citar. I'm short, but I can't help myself to cite Aquele momento em que ele vai cear na casa do rico Simeão. the time when he goes to have dinner in the house of the rich Simeon. E a mulher... Simon. Isso. E ele, a mulher entra quase com aquele longo cabelo, entra sem permissão e vai até And Jesus. Simon's wife walks into the living room without his permission and runs towards Jesus with her long Not hair. wife, not wife. No, A a woman. woman. É, A woman. Então, tentaram cercá-la They tried to corner her. e questionar o fato de ela ter entrado sem permissão. And the reason why she just entered that room without anybody's permission. E a autoridade de Jesus. And Jesus' authority, Quando ele diz assim, eu entrei aqui e você não me deu água para lavar os when he pés. says, I entered here and you did not give me water to wash my feet. O que era hábito, né, nas The casas. custom of the time. E ela veio para prestar uma homenagem. And she comes to pay this homage. E ela usa um perfume caríssimo para banhar os seus pés. And she relies on a very expensive perfume to use to bathe his feet. E usa o seu longo cabelo para enxugar-lhe os pés. And she uses her long hair to dry his feet. Mais uma vez há um questionamento. There's again a question. Mas que absurdo ela gastar um perfume tão caro para lavar os seus pés. How absurd of her to spend so much money in washing his feet. Quanto presente para os pobres nós não poderíamos comprar com este How perfume? many gifts to the poor we could have given with the price of this perfume? E a resposta dele é profunda, como sempre. And he answers profoundly as always. Aos pobres, ou os pobres, sempre os tereis. The poor you will always have amongst you, A mim nem sempre. unlike myself. Ou seja, aquele era o momento para ele. In other words, that was a moment for him. Era aquele momento em que deveriam voltar a atenção, não para bajulá-lo, It was a moment to turn everyone's attention to him, but not to mas valorizar. spoil him. Thank you. Desculpe, No. me puxa, por favor. Mas valorizar a sua presença e as consequências da sua presença. But in fact, value his presence and the consequences of his presence. A gente poderia ficar aqui passeando pelo Evangelho, We could be here going in rendezvous around the gospel. mas o que nós precisamos trazer são esses exemplos que aqui falamos But what we need to bring here to the front is the examples that we talked about para o nosso dia a dia. for our daily lives. Quantas vezes nós recebemos Jesus em nossa casa interna How many times do we receive Jesus in our home, our internal home? e será que nós conseguimos distinguir a presença dele de outras And situações? are we able to distinguish his presence from other situations?
Nós seríamos capazes, muitas vezes, de discernir, de priorizar a vivência com Jesus? Are we capable of discerning the importance of having the presence of our lives with Jesus, Como Zaqueu fez? as Zacchaeus did? Nós seríamos capazes de entendermos alguém gastando um perfume? Aí, no caso, o perfume nós podemos entender como a preciosidade do nosso tempo. Are we able to understand someone that spends so much money through a perfume, which in our case can be translated to spending our time? Será que nós conseguiríamos priorizar Jesus? Would we be able to prioritize Jesus? Conseguiríamos nós romper as barreiras do preconceito na terra Would we be able to break the barriers of prejudice on earth para vivenciar com alguém, dialogar com alguém? in order to talk to somebody or experience Jesus with somebody? Lembramos, por exemplo, de Maria de Magdala, Let's remember Mary of Magdalene. quando ela se transforma a partir do olhar e da palavra de Jesus, When she transforms herself just from the gaze and the words of Jesus. ela encontrou barreira de todo jeito. She found barriers of all kinds. Obrigada, mas se você quiser, eu te espero. Eu tenho o hábito de não tomar água antes, mas você fique à vontade. Então, ela sofreu barreiras de todos os lados. She suffered from all kinds of barriers. As mulheres estavam com ciúme dela Women were jealous e com inveja and dela, envious porque ela conseguia manter os seus maridos entusiasmados, because she was able to keep their husbands enthused, o que elas não conseguiam. which was something that they themselves were not able to do. Então elas tinham inveja e ciúme dela. So they were jealous and envious of her. Os homens queriam que ela voltasse a ter aquela vida mais livre. The men were expecting and hoping that she would go back to her old life. E propuseram a ela uma casa muito mais bonita do que a que ela tinha e que já tinha se desfeito dela. And they had actually proposed to give her a new beautiful house for her, which was much nicer than the previous one she had lived in and she had given away already. Então, até aí, ela encontrou a barreira social, a atração pelo dinheiro, pelo material, So at that moment, she was finding the barriers of money and the social barriers, e ainda encontrou no grupo de Jesus a resistência dos seus and discípulos. even amongst the group of disciples of Jesus, she found resistance amongst them. Porque eles alegaram que ela poderia despertar neles anseios que estavam adormecidos. Because they were alleging that she could arouse in them desires that were already asleep. E que a presença dela seria perigosa junto deles. And so her presence would be dangerous amongst them. Vejam só, todo caminho que ela tentava, as portas fechadas. Every way that she was going to, the doors were closing on her. Ela poderia simplesmente ter dito, bom, eu tentei, ninguém me quer, eu vou voltar a ter uma She could vida. have simply given up and said, okay, I try and go back to her normal life. Mas ela não agiu assim. But she didn't act that way. Porque Jesus tinha promovido uma verdadeira mudança interna nela. Because Jesus had brought upon such a transformation in her life. E quando todos os caminhos se fechavam para ela, When all the paths were closing in on her, ela encontrou nos ancenianos a oportunidade de fazer companhia e de ter a companhia deles. she found in those individuals that were suffering from lepers the opportunity to help them and help herself. Quantos de nós nos encontramos muitas vezes em situações semelhantes? How many times we find ourselves in these situations? Parece que toda porta que a gente bate, ela se fecha. It looks like sometimes every door that we knock on, it closes on us. Mas a nossa fé precisa estar acima das situações do dia a dia. But we have to place our faith beyond the daily situations of life.
Ora, meu Deus, Jesus se relacionou com a criança. Jesus interacted with children, with a child. E eu, às vezes, fico muito aflita quando, por exemplo, num grupo espírita que não tem And evangelização, sometimes I get somewhat afflicted when I'm in the Spiritist group that does not have evangelization groups for kids, quando nós impedimos que a criança compareça, when we obstruct the presence of the child to come to the center. alegando que a criança vai atrapalhar a Alleging reunião. that the child is going to disturb the meeting. Mas foi Jesus que disse, deixai vir a mim as But criancinhas, Jesus said himself, let the little children come to me, porque delas é o reino dos céus. because it is theirs the kingdom of heaven. As crianças são espíritos velhos The children are old spirits que precisam ser amadas, that need to be loved, valorizadas valued, e envolvidas em carinho e and confiança. surrounded by care and trust. Jesus estudou. Jesus studied. Nós vamos ver um momento em que ele, ao entrar no templo, ele lança a mão do livro e lê. We witness the moment that he enters the temple, he takes the book and he begins reading it. E muitas vezes nós achamos que basta acreditar nele, basta acreditar nos espíritos, que nós já fizemos a nossa And parte. sometimes we think that it's enough to just believe in him and believe in the spirits that we will have done our part. Jesus também participou de momentos festivos e de lazer, entre aspas, né? Lazer. Jesus also participated in festive occasions and in moments of leisure. Quem não se lembra... Desculpa, Ah, oh. Essa aqui, eu estou falando depressa? Tá indo muito bem. Então tá bom. Quem não se lembra daquele momento do casamento? Who doesn't remember that moment of the wedding? A tradição dizia que o vinho tinha que durar os 8 dias de festa. Tradition at the time dictated that the wine had to stay around, to last for 8 days. E dizia que se acabasse antes, era um sinal de que os noivos não seriam And if felizes. the wine were to end before the 8th day, it was a sign that the bride and groom were not going to be happy. Imaginem que naquela semana, naquela festa, o vinho acabou. Imagine that No in meio that do caminho. party, halfway through that party, the wine finished. E aí, mãe é sempre mãe. And mothers are always mothers. E Maria caminhou para o lado de Jesus. Mary came close to Jesus. Filho, Son, mãe, meu tempo ainda não chegou. Mom, my time has not yet come. Mas filho, o vinho acabou. Son, the wine is over. Mãe, não é chegado o meu tempo. Mom, my time has not yet come. Ela, como quase toda mãe, fez de conta que não viu o protesto. Like Protesto most de amor. mothers, she didn't hear his protests. E chegou até os servos And she came to the servants e disse para eles: fazei tudo o que ele vos disser. and said to the servants, do everything that he says. Conhecendo as mulheres como a gente vai conhecendo, Knowing women the way we know, eu imagino que depois que ela falou isso, ela saiu de fininho e misturou no meio do povo. I'm pretty sure that after she said this, she just went into the crowd and disguised herself. E Jesus ficou ali com os servos. And Jesus was there with the servants, E o povo lá fora sem vinho. and people were outside without their wine. E aí ele diz: enchei esses tonéis de água. And so he said, fill up these barrels with water. Alguém pode pensar assim, mas será que isso foi verdade? Someone can ask, but was that true? Inclusive o livro O Céu e o Inferno faz um comentário interessante a respeito deste In fenômeno. fact, Allan Kardec's book, Heaven and Hell, makes an interesting comment. Isso. Passage. Mas ainda assim, pelo fato de estar registrado no Evangelho, But even so, the fact that it was registered in the gospel merece a nossa reflexão. deserves our reflection. Ele não teria obrigação nenhuma, porque não era chegado o tempo dele. He didn't have any duty or obligation to do that because, as he said, his time has not yet come. E era simplesmente uma festa. It was just a party after all. E às vezes nós pensamos assim, não, eu tenho que ser espírita enquanto nos momentos de estudo, nos momentos de
de participação na casa And espírita. sometimes we say to ourselves, no, I have to be a true spiritist in the moments of the discussions in the meeting and in the participations in the group. Gostei da tradução. Very well. Thank you. Mas, às vezes, a solidariedade é de extrema But importância. sometimes solidarity is of the utmost importance. Há momentos em que a gente se solta e se liberta dos compromissos que a doutrina nos oferece, There are moments when we let ourselves go and surrender from the commitments that the doctrine offers us. e vamos, com muito amor, oferecer a nossa presença, a nossa alegria, junto a alguém que carece da nossa presença. So we leave and go towards somebody who needs, we go with a lot of love towards somebody that needs our presence and needs our support. É a importância da solidariedade. That's the importance of solidarity. E, na medida que a gente vai adentrando através do conhecimento do Evangelho, And as we deepen our knowledge of the gospel, nós vamos ver que Jesus foi o grande revolucionário do amor. we will notice how Jesus was the greatest revolutionary man of love. Porque ele tirou todas as capas de disfarces e de conveniências sociais He removed from it all the masks of social conveniences e agiu com naturalidade, respeito e valorização do ser humano. and acted with naturalness and love and respect for the human being. E vejamos que ele agiu muito mais do que falou. And he acted much more than he spoke. Ele, durante a sua passagem pela terra, During his passage on earth, ele só fez 4 sermões. he only performed 4 sermons. Eu falo só no sentido numérico, I say only just in the numerical sense, porque eu não consegui até hoje adentrar profundamente em um só dos 4. because to this day I haven't yet been able to profoundly analyze one of those 4. Vocês podem me perguntar quais são esses 4? Which are the 4 sermons? Vejam que ele só fez 4 sermões. He did only 4. Ele fez o Sermão da Montanha, Sermon of the Mount, este sermão profundo e bonito que é uma mensagem de amor. this beautiful and profound sermon which is a message of love. Ele fez o sermão profético, The prophetic sermon, aquele que hoje está todo mundo buscando para tentar entender os acontecimentos da terra. the one that currently everyone is investigating to try to understand what's currently happening on earth. Nós vamos encontrá-lo em Mateus 24. We're going to find that one in Matthew chapter 24. Ele fez o sermão chamado o Sermão dos 8 Ais. He also did the sermon of the 8 Acho Wait, to eyes? Ais, A-I-S, Ais. Oh, of the okay. Woes. The sermon of the 8 woes. W-O-E-S. Porque é aquele sermão, vocês vão lembrar, que ele fala assim, quer ver uma frase, todo mundo vai lembrar do sermão? I'm going to say a sentence from that sermon that everyone's going to remember. Ai de vós, hipócritas, Woe to you, hypocrites. sois como sepulcros caiados por fora, You are like open tombstones from the outside, mas que guardam a podridão por dentro. but inside you keep all of the Ué, rottenness. Neste sermão ele fala 8 vezes a expressão ai. In this sermon, he mentions the expression woe 8 times. Por isso ele é chamado o Sermão dos 8 Ais. Hence the name 8 woes. Já falei 3. O quarto, o Sermão do Cenáculo. The 4th is the sermon of the Cenáculo, igreja, vai. Of the church. Não, pronto, of the 10th. Sermon of the 10th. Que é aquele em que João registra com tanto amor e com tanta profundidade. Which is the sermon that John registers with so much love and content. E diz, é neste sermão que Jesus anuncia o
Consolador. And it is in that sermon that Jesus announces the Comforter. Eu irei, mas vos enviarei outro I Consolador. will be going, but I will be sending forth another Consoler, Comforter. Vejam bem, essa passagem de Jesus pela terra, revolucionária pelo amor. Understand, this passage of Jesus on earth is revolutionary for love. Só tomou dele 4 sermões. And it was only 4 sermons were necessary. E eu vejo interessante a doutrina espírita nos estimulando também ao trabalho. And I see the Spiritist doctrine inviting us and stimulating us to work. Muito mais ao trabalho do que ao discurso e o discurso a respeito da doutrina. Much more to work than to make speeches about the doctrine. Pouco antes de Francisco Cândido Xavier desencarnar, A little bit before the medium Francisco Xavier passed away, ele nos dizia que o movimento espírita já não precisava de oradores he espíritas, was saying that the Spiritist movement did not need Spiritist orators porque o movimento já o tinha suficiente. because the movement already had enough of those. Mas a doutrina precisava de explicadores do Evangelho. But that the doctrine needs explainers of the gospel. Porque a gente vai explicar não apenas em palavras, Because we're going to explain not only in words, mas nas nossas ações, nos nossos trabalhos, em favor de todos os que necessitam. in our actions and deeds in favor of all those in need. Mas foi Jesus, o mestre, a luz do mundo, que também ensinou isso para But nós. it was Jesus, the master and the light of the world, that also taught us that. Falou pouco e agiu muito. He spoke little but acted a lot. E na medida que nós vamos refletindo sobre Jesus, And as we reflect upon Jesus, nós vamos entendendo melhor porque Ele é o nosso we mestre. start to understand better as to why he is our master. Ele adquiriu a autoridade para ser mestre. He acquired the authority to be a master. O que é autoridade? É aquilo que a pessoa adquire porque ela porque ela possui. Is what a person acquires because she possesses them. E no outro caso, o autoritarismo é quando a pessoa força uma situação. On the other hand, authoritarianism is when somebody forces a situation, É por isso que Jesus, com apenas 12, which is why Jesus with only 12 apostles, 12 discípulos mais próximos, vamos assim those dizer, are apostles, disciples, ele conseguiu deixar uma mensagem que atravessou os séculos e os milênios. was able to leave behind a message that has been able to walk throughout all centuries. Porque o amor não se altera diante das variações da vida. Because love is not altered before the variations in life. Ao contrário, ele se fortalece e se expande. On the other hand, it actually strengthens and expands itself. Então, ele é o nosso mestre porque ele tem autoridade. So that's why he's our master, because he has that authority. E a nós outros cabe segui-lo. And it's up to us to follow him. E a doutrina, o livro dos Espíritos, And the Spirit's book, na questão 625, in question 625, traz a menor resposta que existe entre as 1019 questões. has the smallest answer out of all 1,019 questions in that book. Quando se pergunta quem seria o modelo, o guia, o mais possuidor de maiores qualidades, When Kardec asks, who is the guide, the biggest guide, the possessor of the best qualities, os espíritos respondem com uma só palavra: the Spirit's answer with only one word, Jesus. Jesus. Então, estamos nós aqui refletindo Jesus. So here we are reflecting upon Jesus. Mas é uma reflexão que se baseia no amor verdadeiro. It's a reflection that's based upon real and true love. Em qualquer local onde estivermos, Wherever we are, a palavra Jesus, quando pronunciada, the word Jesus, when it is pronounced,
mesmo que seja pronunciada de uma forma um pouco irresponsável, even if pronounced irresponsibly, essa palavra traz uma energia que muda o magnetismo do ambiente. this word brings about an energy that changes the magnetism of the atmosphere. Por isso, alguns espíritos evitam citar o nome Jesus. Which is why some spirits avoid mentioning the name Jesus. Eles utilizam qualificativos para falar sobre ele. They use adjectives to talk about him. Inúmeros espíritos, através de Divaldo e de Chico, Many spirits, through the mediumship of Divaldo and Chico, chamam Jesus de o grande jardineiro, call Jesus the great gardener, o pacificador, the appeaser, o irmão maior, the greater brother, o nosso guia e a nossa luz, our guide in our life, e outros qualificativos. other adjectives. E nós observávamos um dia, numa pequena leitura, And we were observing one day in a small lecture group, um espírito de alta nobreza, a spirit of great elevation, dizendo através de Chico, telling through Chico Xavier que pronunciar seu nome, pronunciar o nome de Jesus por qualquer motivo, to pronounce his name, the name of Jesus, for any reason, era como vulgarizar a sua passagem pela terra. it would be to vulgarize his passage through earth. E por isso aquele espírito, usava os qualificativos para se referir a Jesus. That's why that spirit would use instead the adjectives and qualifications in order to refer to Jesus. Nestes momentos em que comemoramos ou nos aproximamos da comemoração do Natal, In times like these where we approach the celebrations of Christmas, fica para nós outros o convite the invitation is here for us para refletirmos a respeito de Jesus em toda a sua passagem pela terra. to reflect on Jesus' entire passage on earth. Desde o momento de seu nascimento, Since the moment of his birth, passando por aquele momento do encontro de Simeão com seus pais na escadaria do templo, going through that moment of when he met Simon in the stairs of the temple with his parents, registrado por Lucas capítulo 2, which was registered in Luke chapter 2, em que Simeão diz: luz que veio a iluminar toda a terra. where Simão disse, né? Where Simon says light that comes to shine all of earth. Até chegarmos na crucificação. Up until the moment of the crucifixion. Os seus encontros, His gatherings and his meetings que sempre traziam um significado de luz e de amor. that always had a deep meaning of love and light. Os seus diálogos, His dialogue. a coragem de muitas vezes dizer a verdade sem medo, The courage to say the truth so many times without fear. a coragem de silenciar diante do imperador que perguntava para ele o que é a verdade. Ele silenciou. Courage to stay silent while the emperor would ask him, what is truth? What is the truth? And he would stay quiet. A coragem de olhar, dialogar, The courage to look and to talk, de abrigar em seus braços, to shelter in his arms, de curar, to heal sem medo de ser criticado, without fear of being criticized, de atender no sábado quando era questionado quanto à ação no dia de sábado. to do work on Saturdays when it was questionable to do that. Um grande revolucionário do amor. Big revolutionary man of love. Creio que nós outros poderemos nos espelhar nele. I believe that we can all mirror ourselves on him. Poderemos não, deveremos, Should we know we can't, we should, no. Should we know we have to, para podermos agir com mais segurança so that we can act with more confidence diante desta doutrina que nos agasalha, que nos abraça, before this doctrine which shelters us and nourishes us. diante da oportunidade de divulgar o bem e a paz por toda a terra, For this opportunity that we have to disseminate the goodwill and peace to all of us on earth.
diante do convite que todos recebemos para nos modificar. for the invitation that we get individually to change ourselves. Que Ele, o próprio Jesus, That Jesus himself possa nos fortalecer can strengthen us para que nós possamos ter coragem de mudar so that we can have the courage to change e manter a nossa mudança definitiva para o bem. and maintain that change to be definitive for the good. Lembrando de Paulo, We remember Paul. depois que conheci Jesus, nunca mais fui o mesmo. Paul said, after I met Jesus, I was never the same. Mas não basta mudar. Não basta mudar. But it's not enough to just change. Mas também que nós possamos multiplicar os ensinamentos do Mestre, But also that we can multiply the teachings of the Master. fazendo com que outros que nos observem So that the others that are observing us sejam também motivados a mudar. can also be motivated to change. Que Jesus nos fortaleça e nos pacifique. May Jesus strengthen us and give us peace. Muita paz para todos nós. Peace to all of you.